Esse é mais um vídeo de historinhas do Anhaya, tá? São aquelas coisas que ficam rodando na minha cabeça e eu falo, por que não fazer um vídeo a respeito? De repente a história pode ser interessante para as pessoas. E hoje eu quero falar sobre o Black Sabbath, né? O famoso Black Sabbath, como a gente chamava desde moleque, como eu chamo até hoje, para mim é o Sabbath. E eles fizeram a sua última apresentação no final de semana passado e foi uma coisa emocionante, assim, uma coisa incrível, porque o Ozzy, principalmente, ele já está bem ruinzinho de saúde, né? Ele está com Parkinson, ele está em cadeira de rodas, ele cantou o show inteiro sentado e tal, e ele fez umas 5 ou 6 músicas da carreira solo dele, e depois mais 4 músicas com Black Sabbath para fechar o show, mas teve uma jam antes com um monte de gente tocando, um monte de gente boa, teve momentos maravilhosos ali. Foi realmente emocionante, assim. Eu tenho uma hipersensibilidade com sons, com luz e com música é um absurdo, porque quando eu estou ouvindo uma música, passa na minha cabeça 50 informações ao mesmo tempo, tá? Eu estou vendo o que eu estou vendo e estou entendendo a simbologia daquilo acontecendo, ver o Black Sabbath tocando Paranoid, por exemplo, para encerrar o show, ser a última música da carreira deles em palco e tudo mais. Então eu entendo tudo aquilo, mas também passa para mim a primeira vez que eu ouvi a música, a primeira vez que eu aprendi a tocar, a última vez que eu toquei ela numa jam com os amigos, os making-offs que eu vi a respeito, que eu li e vi a respeito desse disco, né? Por exemplo, o Classic Albums do Paranoid, onde fala sobre essa música, que foi uma música que eles tiveram que compor dentro do estúdio de última hora, tipo assim, fizeram em 3 horas, compor e gravar a música, porque o disco não tinha o tempo suficiente, né? Precisava de 40 minutos de música e tinha 37. Precisa de mais uma música de 3 minutos, faz aí. E virou o maior sucesso da carreira deles. Então tudo isso vai passando na minha cabeça ao mesmo tempo, assim, é difícil para mim, é muita informação, né? E eu queria falar um pouquinho, até anotei algumas coisas aqui a respeito do Black Sabbath. Começa que eles eram uma banda de blues, a princípio. Só que eles iam tocar nos bares e o pessoal não estava muito aí, ninguém estava afim de beber e tudo mais, e não estava muito aí com o que eles estavam tocando. E eles começaram a aumentar o volume dos amplificadores para chamar a atenção. Nessa de aumentar o volume de amplificadores que eles usavam na época não deviam ser tão potentes e tudo mais, então começou a distorcer mais o som. O som já começa a ficar mais distorcido do que o blues que eles tocavam, era um blues já mais distorcido do que a maioria das pessoas faziam. Ok. O Tony Iommi, ele além de ser guitarrista, ele trabalhava numa indústria mesmo, e ele perdeu a ponta de 2 dedos, desses 2 dedos aqui da mão direita, numa prensa, tá? Esses dedos do meio aqui. Ele usa umas próteses até hoje, são umas capinhas que ele põe no dedo para poder digitar, porque a mão direita dele ele é canhoto, a mão direita é a mão do braço, não é a mão da palheta. Se fosse a da palheta estava mais fácil, mas é a mão do braço. E ele colocou umas capinhas para poder digitar. E as cordas da época ficavam muito pesadas para ele tocar com essas próteses, ele passou a baixar a afinação, entendeu? Então ele abaixava geralmente um tom e meio da afinação da guitarra. Então já tem uma sonoridade diferente, porque é mais distorcido, mais grave. Aí, essa história da guitarra, eu já ouvi 2 versões diferentes. Ele disse que ele tocava com uma Strato, uma Fender Strato, que é uma guitarra que vem de fábrica com captadores single coil. Tá? O single coil é um captador que tem uma bobina só e ele tem um som mais limpo e mais fraco do que um som de um humbucker, que é um captador duplo, tá? São 2 bobinas, que ele é feito para você ter menos chiado e ter mais saída, ter mais potência na saída, portanto mais distorção. E ele tocava com uma guitarra com single coil, quer dizer, uma guitarra com som mais limpo. E tem 2 versões dessa história que eu vi. Uma delas de que eles tocavam e que ele fazia uma performance meio Pete Townshend, né, pulando no palco, aquelas coisas, e ele bateu a mãozinha da guitarra no teto e quebrou essa guitarra. Isso é uma versão que eu ouvi. Outra versão que eu ouvi é que deu algum problema na parte elétrica pouco antes de ele gravar o primeiro disco e tal, e ele teve que trocar de guitarra meio às pressas. Dizem que ele entrou numa loja de penhores e ele achou uma Gibson SG. E a SG já tem o captador humbucker, esse captador que tem mais distorção, que é mais potente. Então você já tem a distorção do volume dos amplificadores, já tem a afinação mais grave e já tem a potência maior dos captadores na guitarra. O som já começa a ficar diferente. Aí o Geezer Butler, que era o batera, que era o baixista, desculpa, ele era também o letrista da banda. E ele foi assistir um filme de terror e ele falou, caramba, as pessoas gostam de terror, né, cara? Vou escrever uma letra a respeito disso. E ele começou a escrever coisas desse tipo e a coisa foi tomando forma. Eles tinham um som mais distorcido do que as outras bandas, mais grave, mais pesado do que as outras bandas, com essa temática a respeito de ocultismo, a respeito de terror e etc. E assim os caras criaram o heavy metal. Eles criaram um estilo de música a partir de uma série de incidentes e acidentes que aconteceram ali, né? Que foram coisas que
criaram um estilo que dele foram gerados vários dos estilos, tá? Dentro do metal a gente tem várias vertentes diferentes e o Sabá é praticamente o pai de todas elas, tá? Muita gente fala que o heavy metal surgiu com Helter Skelter dos Beatles, tem outras versões tal, não sei o quê, mas assim, a primeira vez que a gente ouviu uma coisa que realmente você dissesse, essa é uma banda que faz esse estilo, eu acho que foi o Sabá, que é uma banda que tinha uma uniformidade, tá? Num som mais pesado, mais sombrio e tudo mais, tá? Em termos de harmonia também era diferente e tal. Então eles criaram esse estilo. Eu anotei algumas coisas aqui. A primeira vez que eu ouvi o Black Sabbath foi no começo dos anos 80. Um amigo do meu pai deu pra gente o disco Paranoid. Inclusive, ele não está comigo, meu irmão ficou com esse disco. Inclusive, a capa dele é diferente, porque a capa do Paranoid, capa e contracapa, é a mesma imagem, que é um cara de capacete, assim, que não tem nada a ver. Eles acham horrível aquela imagem, porque diz que na época. Olha como a cabeça vai. Na época, muita gente lançava discos e só via a capa depois de lançado. Os caras nem sabiam. Eles tinham feito a música, mandou para a gravadora mandou. Esse disco em particular, esse LP em particular, ele tinha essa capa e do outro lado era uma foto em preto e branco da banda. Tá? Uma foto ali de 1970, acho que é 70 esse disco. Da banda, assim, que eu não vi mais esse tipo de coisa. E esse foi o nosso primeiro contato com o Black Sabbath. Mas foi nessa época que o Ozzy saiu, montou a carreira solo e que o Dio entrou na banda. Então a gente ouviu muito o Sabá com o Dio também. O Heaven and Hell, o Mob Rules e o Live Evil, que é um ao vivo deles, que é maravilhoso. Pra gente foi uma bíblia, assim, a gente ouviu demais aquele disco. Né? E o Ozzy, por sua vez, foi ótimo essa ruptura, porque o Ozzy começou a fazer uma carreira solo com o Randy Rhoads na guitarra e fez o Blizzard of Oz, fez o Dire of Madman, né? Ele fez aquele disco também só de músicas do Black Sabbath, ai caramba, fugiu o nome, com Brad Gillis na guitarra, Speak of the Devil, também que é maravilhoso tal, e isso passava clipe na TV o tempo todo e tal. Então foi muito importante pra gente essa parte, e assim, o Sabbath tem uma coisa muito legal, que eles têm alguns riffs que você pode tocá-los, mesmo se você não souber tocar, se você estiver começando a aprender. Eu não sabia fazer acordes, eu não sabia nada, mas eu aprendi a tocar o riff de Electric Funeral, né, que é o tom, dom, 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 que tem uma sonoridade muito legal. E assim, a primeira vez que eu ouvi eu achei legal e eu pude pegar a guitarra, o violão na época, acho que era o violão, e brincar e achar onde estava esse riff, sabe? E eu lembro que a gente montou a banda, a gente não sabia tocar, né? A gente era moleque e não sabia tocar e montou uma banda. Então às vezes a gente pegava e ficava tocando esse riff, aí quando ia entrar aquela parte do a gente parava porque a gente não sabia tocar ainda. A gente não tinha condição, não tinha técnica e conhecimento para tocar isso, né? Mas esse riff foi uma coisa introdutória. E o Sabá, com músicas como Iron Man, por exemplo, o Juninho quer participar também, tá latindo aqui, porque ele também é fã de Black Sabbath. E músicas como Iron Man, por exemplo, que também é uma coisa que, mesmo quando você não sabe tocar, você vai reinando na guitarra, você coloca um dedo aqui, outro ali, e daqui a pouco você está tocando a música, sabe? Então o Sabá foi porta de entrada para muita gente para música também. Muita gente que toca outros estilos e tudo mais começou tocando Black Sabbath. Algumas bandas têm essa coisa, né? Como os Ramones, por exemplo, que é uma banda que levou muita gente a tocar. O Nirvana levou muita gente a tocar também. Ver aquilo e falar, isso eu acho que eu consigo fazer e começar a tocar um instrumento, né? O Sabá foi assim pra gente. E interessante que muitos anos depois eu toquei numa banda tributo ao Black Sabbath chamada justamente Electric Funeral, que é aqui de São Paulo, que é do Vitão Bonesso. O Vitão Bonesso, que é radialista há mais de 30 anos aí. E a banda, eu acho que a banda tem 30 anos, o Vitão, se bobear, tem 40 de rádio, coisa assim. E eu fui baixista da banda durante 3 anos, aí eu podia tocar aquelas linhas do Geezer que são maravilhosas, né? Cheio de bend, cheio de o baixo distorcido, né? E principalmente quando entra um solo de guitarra, é cada um por si, né? Porque o baixo fica solando também, improvisando, era muito divertido tocar, muito legal. E eu tive uma chance muito legal em 92. Em 92 eles vieram para o Brasil pela primeira vez com o Ronnie James Dio no vocal. E eu fui assistir o show, foi no Olímpia, acho que foi uma quinta-feira. O Olímpia era uma casa aqui em São Paulo, cabia umas 4.000 pessoas, então era uma casa grande, mas não grande demais. Então você conseguia, de qualquer ponto que você estivesse, você via bem o show e o som era muito bom lá. Então assisti eles lá
E beleza, aí cheguei em casa, sei lá, no dia seguinte falou, viu, o Viper vai abrir o show deles no sábado. E eu era técnico de som do Viper, entendeu? E falou, pô, sábado, pô, onde vai ser? Vai ser na pista de atletismo do Ibirapuera e tal, né? E aí a gente foi para lá. E foi muito legal porque a gente pôde ver de perto toda a estrutura dos caras. Pra gente era uma coisa surreal. Tipo assim, o Tony Iommi estava usando 8 caixas Marshall Não é nada demais, 8 caixas Marshall para grandes artistas e tudo mais. Mas pra gente, que era, eu tinha 21 anos, a gente ver aquilo de perto foi maravilhoso. As 8 caixas falando, tremia o chão do palco, cara. E era JMP1 da Marshall com potência 9100 e mais uns hacks de efeito que ele usava, com algumas mudanças, né, para delay, coros, alguns efeitos que ele usava ali, flanger e tudo mais, né? E a gente foi para participar desse show. E teve uma coisa muito legal que aconteceu. O Felipe, que era o guitarrista do Viper, ele subiu no palco, tinha uma rampa, né, para subir no palco. Ele subiu, daqui a pouco ele volta branco, ele fala: Meu, vem ver isso aqui. Aí subi eu e o meu irmão, o Carlinhos. Carlinhos trabalhava com eles como road de guitarra também. E nós três olhamos assim e tinha uns tripés de guitarra e tava lá aquela guitarra, a antigona dele, com a pintura já toda rasgada assim e tudo mais. E a gente ficou olhando para a guitarra, aí veio um hold e falou assim: essa aí é aquela, né? A gente, tal, né? Com aquela cara de bobo, né? Aí o hold pegou, falou assim: vocês querem ver? Pegou a guitarra e deu na mão da gente. A gente pegou a guitarra do homem assim. Tipo, essa guitarra inventou o heavy metal, sabe? Assim, caramba, né? Eu me senti no Wayne's World, né? We don't deserve it, né? We don't deserve it. Foi um negócio assim muito, muito surreal ver aquilo. É tão surreal para mim até hoje que eu liguei pro meu irmão para saber se realmente tinha acontecido. Eu falei: será que isso aconteceu? Eu que estou viajando. Eu liguei pro Carlinhos antes e falei: rolou isso, né? Não rolou? Ele falou: não, claro que rolou. O cara deu a guitarra na mão da gente e tal. O que você não lembra? Eu falei: eu lembro, mas para mim é meio turvo isso, sabe? E eu lembro dele me falar uma coisa, isso eu lembro bem. Ele falou que a guitarra já não afinava muito bem e tudo mais, mas que o Tony fazia questão de tocar pelo menos uma música no show com ela, porque ele tinha uma ligação afetiva com a guitarra. Então, geralmente, ele tocava uma música, ele tocava com outras guitarras ao longo do show e tocava uma música com aquela guitarra, meio como se fosse um amuleto da sorte dele, uma coisa assim. E foi justamente com essa guitarra que ele fez as 4 últimas músicas, né, do Sabá ao vivo nesse show de sábado, né? Acho que foi. Esse último show ele tocou as 4 músicas com essa guitarra. E eu peguei essa guitarra na mão, sabe? Assim, é muito engraçado. As informações vão passando, né? Eu lembro que a gente já não fazia mais esse símbolo aqui, porque a gente achava brega, sabe? Estamos falando dos anos 90, aquela época do grunge e tudo mais. E em 85 teve o Rock in Rio, eu tinha 14 anos, né? E a Globo falava dos metaleiros, né? E aparecia Pedro Bial fazendo isso aqui, né? A gente fala: pô, que coisa ridícula, né? E a gente não se chamava de metaleiro, aqui em São Paulo a gente se chamava de heavy, tá? Então a gente era heavy, a gente não era metaleiro. E metaleiro ficou meio pejorativo pra gente, não, isso aqui a gente não usa mais. Só que o Tony Iommi fazia isso. Entendeu? A partir do momento que o Tony Iommi passou a fazer, a gente voltou a fazer. Porque, pô, se o Tony Iommi pode fazer, a gente também pode. Entendeu? Não tem nada de brega. O Tony Iommi é o cara que inventou a parada, sabe? E foi engraçado que ele chegou na passagem de som. A passagem de som, o Dio não veio e o Geezer Butler não veio. Infelizmente, eu não pude conhecer os dois. Então veio o Tony Iommi, veio o Vinny Appice, que era o baterista na época, e o Jeff Nichols, que era o tecladista e guitarrista, que ele ficava nos bastidores. Ele tocava com a banda, mas ele não ficava no palco. A banda no palco eram 4 pessoas, tinha um quinto músico. Como eles faziam com o Adam Wakeman também nos últimos tempos. Tá? O Adam tocou também nesse show, ele teve na frente do palco várias vezes, mas ele geralmente ficava no fundo. Né? E aí o que acontece? A gente conseguiu falar com esses caras. Quando chegou o Tony Iommi, era um cara alto, magro, assim, ele tava com uma jaqueta de couro com umas franjas, aquela jaqueta tipo da capa do Seventh Star, sabe? E o cara tava muito perfumado, cara, assim, a ponto dele passar pela gente, a gente sentiu o perfume, não é que a gente chegou perto, né, tal. Mas ele veio cumprimentar a gente numa boa, tal, né? E eu lembro que a gente era moleque, cara, moleque é foda. A gente falando assim: pô, vou pedir uma palheta, pedir isso, pedir aquilo. Aí algum deles falou assim: vou pedir um dedo, né? Porque ele tinha as próteses do dedo, vou pedir um dedo para ele. Cara, na hora que o cara chegou, a gente ficou tão starstruck, né? Aquela coisa de é o cara, né? Tal. Que ele deu a mão direita pra gente e ninguém percebeu se o cara não tinha os dedos ou tinha os dedos, sabe assim, tipo, acabou, né? Parou o tempo ali, né? E a gente foi pra cima do palco assistir a passagem de som, cara. E como eu falei, tremia o chão.
dava um acorde, né, aquela coisa assim, aí um olhando pro outro assim, o outro, caramba, né? O pessoal do Viper todo assistindo lá. E eu lembro que o Vini Appice, a gente tinha montado a bateria do Renato Gratia, que era o batera do Viper na época, tinha montado embaixo do palco, porque o Renato tinha acabado de pegar uma batera da Revolution, que era um luthier aqui de São Paulo. Ele montou antes, só para checar se estava tudo funcionando. Ele pegou no dia a bateria, né? E o Vini Appice chegou e falou assim, ó, legal, tal. Posso experimentar? Falou, pode, tal. Ele sentou e tocou na bateria, né? Ele tocou na bateria antes do Renato tocar, né? E a gente vendo o Vini Appice, aquela pegada do Vini Appice, né? Que é característica, né? É o cara que toca lento e pesado. É um som duro de bateria, mas que é maravilhoso, né? Aí ele tocou, tal. Depois ele levantou e falou assim, gostei, a bateria é legal. Só o banquinho que eu tocaria. O Renato, ele levava um banquinho de piano, aqueles banquinhos quadrados de piano que você vira do lado, sabe? Ele tocava com um banquinho de piano na época, né? Ele falou, não, só o banquinho que eu trocaria e tal, né? E aí eles subiram no palco e passaram um pouquinho, tocaram um pouquinho lá para acertar o som e tava maravilhoso, assim, uma coisa incrível, sabe? Tem mais uma coisa legal para contar. A música com que eles encerraram esse show foi Paranoid. E o Tony Iommi tocou com aquela guitarra antiga que a gente pegou na mão. Né? E eu e meu irmão, a gente estava assistindo do fosso nesse momento. Tá? O fosso é aquela parte que fica entre a banda e o público. A gente estava ali no meio, que a gente estava credenciado, né? Tinha trabalhado com a banda de abertura. E o Tony Iommi estava no palco, a gente estava na frente dele. Ele reconheceu a gente, ele sorriu pra gente e ele fez assim pra gente. Cara, fechou, né? Assim, foi uma coisa emocionante demais. E, cara, assim, o que que eu posso falar mais? É uma banda importantíssima para a história da música, uma banda importantíssima para a minha história. E, cara, fecharam com chave de ouro, né? Fizeram uma coisa. Eu acho que esse show, talvez a única coisa que eu possa comparar é o tributo ao Fred Mercury que teve em 91, acho que foi grandioso desse jeito, com a diferença de que o Fred já havia falecido. Esse aqui, o Ozzy tá vivo, cara, e o Ozzy participou e viu todo o carinho, recebeu todo o carinho da galera, então foi incrível, tá? Obrigado, Black Sabbath.